seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e nesse encontro a gente vai atualizar as nossas aulas de prescrição aqui do canal. Tanto as aulas de prescrição da pretensão punitiva, como as aulas de prescrição da pretensão executória. Eu tenho 4 informações extremamente relevantes para tratar nesse vídeo aqui. Lembrando que você pode acompanhar as aulas de prescrição penal por meio do nosso livro digital, que vai facilitar e muito o seu estudo. Você pode adquirir o nosso livro digital pelo link que tem aqui na descrição ou pelo comentário fixado ali logo no início dos comentários. Beleza? Vamos então à primeira novidade? Confere aqui comigo então na tela. Vamos à primeira questão aqui que você não pode deixar de saber. É sobre a imprescritibilidade da injúria racial. Em outubro de 2021, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 1, entendeu que a injúria racial é uma espécie de racismo e, portanto, imprescritível. O caso concreto envolveu ali uma moradora do Distrito Federal que foi condenada por ter ofendido uma frentista de um posto de combustíveis, chamando-a de, abre aspas, negrinha nojenta, ignorante e atrevida. A conduta ela foi enquadrada, à época, no crime de injúria qualificada pelo preconceito, que era previsto lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Vamos lá, vamos a algumas considerações a respeito disso. A gente aprendeu, dentro da nossa aula sobre prescrição da pretensão punitiva, que existem 2 hipóteses de imprescritibilidade na Constituição Federal. Existem aqui, no ordenamento doméstico, 2 delitos que não prescrevem: o crime de racismo e também o crime de ação de grupos armados. A decisão do Supremo Tribunal Federal é extremamente relevante porque cria-se aqui uma terceira hipótese de imprescritibilidade, que é a da injúria racial, ou injúria preconceito, que anteriormente era prevista no artigo 140, parágrafo 3º da Constituição. Então, hoje é correto afirmar que existem 3 hipóteses dentro do ordenamento jurídico brasileiro de imprescritibilidade: racismo, a injúria racial, que o Supremo entendeu ser uma espécie de racismo, e também a ação de grupos armados, civis ou paramilitares. Perfeito? Então, esse é o grande primeiro ponto a ser colocado em destaque. Uma outra observação que eu mostro aqui para você na tela é que eu coloquei ali uma pequena observação embaixo, que a redação do 140, parágrafo 3º, se enquadrou à época antes da vigência da Lei 14.532 de 2023, que foi aprovada que entrou em vigor, melhor dizendo, em janeiro de 2023. Por que é importante a gente tecer essa consideração? Essa consideração é extremamente relevante justamente porque o legislador, atento a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, tirou a injúria qualificada, essa hipótese de injúria racial ou preconceito, ali do Código e colocou na lei que cuida do racismo. Então, hoje também, a gente acabou solucionando aqueles problemas dogmáticos que anteriormente se fazia algumas distinções. Antes a doutrina falava, a injúria racial prescreve. Hoje não mais, de acordo com o precedente do Supremo Tribunal Federal. Mas e a ação penal, como é que fica? Como é que fica a questão de cabimento ou não de fiança? Com essa alteração legislativa, a doutrina passou a se posicionar de que também a injúria racial, ela vai ter o mesmo tratamento do racismo, ou seja, é processada por meio de ação penal pública incondicionada, e também vale a pena você observar que nessa hipótese você tem uma inafiançabilidade. Não cabe mais fiança diante de injúria, preconceito, injúria racial. Legal? Então entenda que o Supremo Tribunal Federal chegou a essa conclusão por entender que injúria, preconceito ou injúria racial nada mais é do que uma espécie de racismo e, portanto, merece o mesmo tratamento do racismo. Então esse é o primeiro grande ponto a ser atualizado dentro do aspecto de prescrição. Para além dessas hipóteses previstas na Constituição Federal e com base no precedente do Supremo, vale se recordar que no ambiente do direito internacional, aqueles crimes que estão sujeitos à jurisdição do TPI também gozam dessa questão de serem imprescritíveis. Os demais delitos, daí segue a regra geral, prescrevem e os prazos prescricionais você vai se atentar ao que estão previstos lá no artigo 109 do Código Penal como regra geral. Perfeito? Bom, um outro ponto também que merece a gente destacar é o seguinte: o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva. Então a gente tem uma novidade legislativa no ano de 2022 extremamente relevante que toca a readaptação, aliás, a remodelação do inciso 5º
ali do artigo 111 do Código Penal. Ali no artigo 111, veja aqui comigo, nós temos o start, a partir do momento em que eu começo a contar a prescrição. Então, segue a regra geral do dia em que o crime se consumou, no caso de tentativa, quando cessou os atos ali executórios, e aí por circunstâncias alheias não se consumou o resultado, tá bem? E aí você tem uma série de hipóteses. A hipótese que você tem que se atentar como modificação e atualização legislativa é a do inciso 5º. Veja, olha aqui comigo a redação atual do Código. Nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança ou adolescente, previstos nesse Código ou em legislação especial, você começa a contar a prescrição da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Então veja, quando a gente fez aquela aula lá sobre prescrição da pretensão punitiva e trabalhou o termo inicial, eu falei para vocês que esse inciso 5º, ele foi incluído no Código Penal em 2012, e isso é uma informação bem importante, tá? Só que a redação dada em 2012 só trabalhava crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. E aí você começa a contar a prescrição justamente quando essa vítima completar os seus 18 anos. A questão que fundamenta isso é porque, infelizmente, esses crimes geralmente acontecem dentro do próprio seio doméstico, dentro do próprio lar. Às vezes é um padrasto que abusa da criança ou abusa do adolescente. Então o legislador, para evitar a impunidade, resolveu estipular que a gente só vai começar a contar a prescrição a partir do momento que essa vítima aí atingir a maioridade, a partir do momento que ela completar os seus 18 anos. Uma preocupação muito relevante. Agora, em 2022, o legislador incluiu qualquer crime violento praticado contra criança ou adolescente. Então, perceba aqui comigo a novidade. Não é mais a hipótese tão somente de crime contra a dignidade sexual, mas também abarca todo crime que envolver violência contra criança ou adolescente. Então, se você pensar, por exemplo, numa tentativa de homicídio, também é perfeitamente possível a gente aplicar esse raciocínio, lesões corporais, tortura. Então, são delitos que, quando praticados contra crianças ou adolescentes, o termo inicial da prescrição será o momento em que essa vítima completar os seus 18 anos. Claro, desde que a ação penal não tenha sido proposta anteriormente. Legal? Então, esse é um ponto super relevante aí, uma nota de atualização também extremamente importante para você deixar registrado no seu material. A terceira atualização que eu quero trazer para você, ela também toca ao termo inicial, só que agora eu vou falar da prescrição da pretensão executória, ou seja, da PPE. Olha, quando a gente estudou prescrição da pretensão executória, a gente levou em consideração, então, que aqui a preocupação é de evitar que o Estado não tenha todo o tempo do mundo para fazer com que o agente venha cumprir uma pena. E aí, a gente aprendeu que o pressuposto para você analisar uma prescrição da pretensão executória é justamente você ter anteriormente uma condenação definitiva, uma condenação que transitou em julgado para acusação e para defesa. Esse é o nosso pressuposto de análise. Sem esse pressuposto, a gente só consegue trabalhar com as hipóteses de prescrição da pretensão punitiva. Então, o fato ainda está sendo investigado, a gente trabalha com prescrição da pretensão punitiva. O sujeito está sendo processado, está recorrendo, ainda somente a gente trabalha com prescrição da pretensão punitiva. Para você falar em prescrição da pretensão executória, tem que se ter como pressuposto o trânsito em julgado definitivo. Só que para a gente começar a contar essa prescrição tem um detalhe. O que fala o artigo 112? Olha aqui comigo na tela. O artigo 112, ele diz ali no inciso 1º que você só vai começar a contar, o termo inicial, portanto, será do dia em que houver o trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação. É esse ponto que eu quero trazer uma observação extremamente importante para você. Então veja, para eu analisar prescrição da pretensão executória, eu tenho que ter trânsito em julgado definitivo, mas eu só começo a contar lá quando transitou em julgado para acusação. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque o trânsito em julgado definitivo ele não se opera em datas ali propriamente ditas no mesmo instante, tá? Por exemplo, vamos pensar numa situação concreta. Imagina que o agente foi condenado em audiência e aí o Ministério Público abriu mão do recurso. Naquele dia, transitou em julgado para acusação. E aí a defesa interpõe recurso de apelação e depois sobe com recursos para as instâncias superiores.
Nesse caso, você vai ter um trânsito em julgado numa data para acusação que é bem anterior ao trânsito em julgado para defesa, porque o trânsito em julgado para defesa só vai se operar quando os tribunais analisarem definitivamente aqueles recursos que foram interpostos, entendeu? Então pode ter um intervalo de anos entre um trânsito em julgado para acusação e um trânsito em julgado para defesa. Só que a gente, pela letra da lei, começa a contar a prescrição da pretensão executória do trânsito julgado para acusação. É ali que solta o nosso cronômetro. Só que o STF, ele resolveu alterar esse entendimento, tá bem? E isso também acabou fazendo escola no STJ. Então, uma decisão extremamente importante aqui é que hoje, atualmente, confira aí na tela, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Ou seja, a gente não considera mais o texto legal. O Supremo Tribunal Federal e o STJ hoje pacificaram essa orientação que você só começa a contar essa prescrição lá quando transitou em julgado definitivamente. Então, quando esgotou toda a análise recursal ali da defesa, entendeu? Então, isso é muito importante e perceba aqui que o Supremo e tanto o STJ, eles vão ter uma linha de tratar aqui a prescrição com um recrudescimento maior. Por quê? Se você considerar o termo inicial, então, o trânsito julgado para ambas as partes, isso significa dizer que o Estado tem mais tempo para executar aquela pena, tá? Então, aqui é uma interpretação que desfavorece, querendo ou não, os acusados. Então, é algo extremamente importante. Então, se hoje você for questionado a respeito disso, qual que é o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, é do trânsito julgado definitivo. Então, isso é pressuposto para a gente analisar e agora também é a partir dali que a gente começa a contar a prescrição. Lembrando que prescrição inclui o dia do início, tá? Segue a regra do artigo 10 do Código Penal. E o último ponto que a gente tem como atualização, que também é muito importante no tocante a essa matéria, é o seguinte, vem aqui comigo. Lembra que o artigo 17, aliás, 117 do Código Penal, ele traz para nós as hipóteses que levam à interrupção do prazo prescricional. Então, você vai se deparar diante dessas hipóteses e zerar a contagem da prescrição. Então, tem lá no inciso 1º, o recebimento da denúncia ou da queixa, no inciso 2º, a pronúncia, depois a decisão confirmatória da pronúncia, e no inciso 4º, vem ali a publicação da sentença ou de acórdão condenatório recorrível. E a redação dada a esse dispositivo é de 2007. O que acontece? A época que eu gravei a aula sobre prescrição da pretensão punitiva, então a gente estudou esse artigo 117. E aí o que eu disse para você? Ó, chegou aqui, a gente zera a contagem. Então vinha se contando o prazo prescricional, chegou no marco interruptivo, você zera e começa a contar de novo. Cuidado, porque não pode confundir o 117 com o 116, porque no 116 você tem as causas impeditivas, as hipóteses que levam à suspensão da contagem. Então você pausa o cronômetro e depois você volta a contar de onde você parou. Esse é o 116. Aqui eu estou falando de hipóteses que zeram a contagem. E aí a gente viu que com relação a acórdão confirmatório havia uma polêmica na jurisprudência. Supremo Tribunal Federal com o posicionamento de que acórdão confirmatório também interrompe, STJ numa linha de que não, acórdão confirmatório é diferente de acórdão condenatório, então são duas coisas completamente distintas, não está previsto aqui na letra da lei a questão do acórdão confirmatório, então não interrompe. Só que o STJ mudou de orientação. Isso é muito importante. Hoje, a partir da leitura que os tribunais superiores fazem desse dispositivo, você vai ter como marco interruptivo tanto a publicação da sentença, como também a publicação do acórdão condenatório. Mas a gente inclui aquele acórdão que confirma a sentença condenatória anterior, tá bem? Então, se você tiver uma seguinte situação, ó, o juiz condenou o réu, sentença condenatória. Aí as partes recorreram, e o tribunal confirmou aquela decisão. Nesse caso, você tem um acórdão confirmatório. Esse acórdão confirmatório leva também à interrupção do prazo prescricional. Professor, mas eles não estão ampliando aqui a interpretação do dispositivo? Sem sombra de dúvidas, né? A fundamentação que os tribunais têm levado em consideração para fazer esse raciocínio é que, olha essa lei aqui de 2007, é a 11.596. Eles falam que a ideia
que o legislador teve em 2007 foi de evitar a prescrição quando você tem ali uma decisão colegiada de um tribunal. Então, o termo acórdão condenatório seria um termo genérico que abarcaria também acórdão confirmatório. Então, essa leitura aí que os tribunais têm feito a respeito disso. O Supremo Tribunal Federal já tem um precedente mais antigo, mas esse tema é bem recente no âmbito da jurisprudência do STJ, que negava a questão do acórdão confirmatório, tá bem? Então, hoje, eu quero que você guarde o seguinte raciocínio, tá aí na tela para você anotar. Nos termos, então, do inciso 4º do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição. Até aqui não tem nenhuma dúvida. Inclusive, quando o confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, seja reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. E aqui para você eu trago uma série de julgados, né, que vão nessa linha, corroborando essa afirmação que eu estou apresentando para você. No STJ, 2 precedentes aqui de 2022 e do Supremo Tribunal Federal, um precedente aí de 2020. Então esses seriam os pontos aqui extremamente relevantes que você tem que saber a respeito desse conteúdo, prescrição penal. Espero que você tenha gostado aí do nosso encontro. E lembrando que, a gente tem aqui o nosso livro digital, Expert em Prescrição Penal, que você pode adquirir para você acompanhar e estudar todo esse conteúdo que tem aqui disponível no nosso canal. Espero que você tenha gostado, não deixe de esmagar um like aí e a gente se vê em outra aula de Direito Penal. Grande abraço!